Ale, escolhas pra hoje, vamos analisar individualmente. Matheus Mendes, o goleiro. Rômulo, Bruno Fux, Batalha, primeira linha defensiva do Atlético. E aí, Ale? O Fux fez um bom jogo, viu? Por incrível que pareça, no primeiro tempo, inclusive, ele foi o grande armador do time, né? Ele tem mais facilidade no momento ofensivo do que o Otávio, do que o Paulo Vitor, do que o Igor Gomes. Acho que a maioria do mundo tem, mas ele fez um bom jogo. O Rômulo errou, né? Na maioria das coisas que ele fez, inclusive no gol do Carlinhos, que ele demorou pra atacar o camisa 22 do Flamengo, né? O centroavante, e também na expulsão, né? Foi mal, jogou mal, não se adaptou ali pelo lado direito, né? Teve muita dificuldade, e o Batalha, sinceramente, tá cansado já de jogar de zagueiro, ele quer voltar pra posição dele, principalmente quando o Atlético tem poucas alternativas ali pra volância. O Batalha não foi bem também hoje, não. Otávio começou e terminou o jogo, hein? Otávio de volta, jogou os 90. Paulo Vitor, depois Mariano. Igor Gomes, depois Vargas. Scarpa, começou e terminou o jogo. E vou botar o Cadu aí também. Cadu, depois Palácios. E aí, Ale? O Otávio não fez um bom jogo, mas era de se esperar. Fiquei até com medo dele ficar o tempo inteiro, correndo risco até de estourar, né? Mas o jogo não deu muita alternativa. Mas ele precisa de ritmo, precisa jogar. Mas a notícia da volta dele é muito boa, mas não foi bem. Paulo Vitor não foi bem. O Scarpa fez o que ele pode, né? Mas é difícil, tanto que o gol sai numa jogada que ele teria que estar na marcação do Luiz Araújo, mas é difícil, fazer tudo é difícil. É uma pena mesmo, é um prejuízo pro Campeonato Brasileiro. Não só pro Atlético, ele ficar tão distante assim do Hulk, porque tudo que acontece de bom acontece com Scarpa e Hulk, é impressionante. E o Igor Gomes sem nota, não tem condição de avaliar mais. Vargas entrou bem, Ale? Bem, entrou bem. O Vargas em 10 minutos sofreu pênalti, que pra mim foi pênalti, e só por isso ele já fez mais do que o Igor Gomes na temporada, né? Então, achei que ele entrou bem, achei que ele correu, se movimentou, tava com um pouco de querência, que no caso dele é muita, né? É verdade. Paulinho começou e terminou o jogo. E o Hulk também fez os 2 gols, um de pênalti e um num cruzamento do Scarpa, Ale. O Hulk é extraordinário, né? Ele briga, ele luta, ele se mata, vai atrás, tenta de todos os jeitos, né? E acabou sendo premiado com os 2 gols. O Paulinho fez um grande jogo, ainda perdeu um gol na cara do goleiro. Eu fiquei até olhando pro Bandeira pra ver se ele ia dar impedimento pra livrar a cara do Paulinho, mas precisa ter mais cuidado mesmo na hora de finalizar, treinar, se acostumar, porque ele faz muito gol, tem feito muito gol, não é da característica da carreira dele, mas perdeu mais um e não fez um bom jogo. E o Hulk é maravilhoso, sensacional. O Hulk me engravida de 300. O Hulk é fora da curva, não tem ninguém tão decisivo quanto ele desde que ele chegou aqui no Brasil. O Atlético tem tomado os gols, né? Tá dizendo que se incomoda e que há um esforço grande para fazer os gols também. Ele falou sobre nesse cenário, né? Sobre os gols rápidos que o Atlético tem tomado e a ausência de agressividade. E citou as escolhas, né? Falou do Rômulo por conta da presença do Bruno Henrique e no fim das contas não adiantou nada que o Rômulo foi expulso justamente por causa do Bruno Henrique, né, Ale? E aí a pergunta pertinente ali, né, que eu achei que é se ele não quer dar um passinho para trás com relação às improvisações. A repórter ainda pergunta do Batalha, poderia ter perguntado do Cadu, poderia ter perguntado do Scarpa, são várias as improvisações, e ele falou que quando você treina não é improviso, não. Se o jogador, por exemplo, um atacante vai jogar na ala ou na lateral direita e ele não tem essa vocação, não tem essa característica, você está improvisando, mesmo que você tenha feito algumas sessões de treinamento, né? Então eu achei pertinente, achei que ele também já não tá mais com aquela paciência de explicar as decisões, as coisas que ele viu no jogo, que é muito importante não pra gente da imprensa, mas pro torcedor, porque o torcedor tá se fazendo essas perguntas, porque de algumas escolhas. Ele falou também do Vargas, né, que o Vargas chegou agora e tava sem treinar com o time. Se ele tivesse sem jogar bola, ele é melhor que o Cadu e que o Igor Gomes juntos. Se ele tivesse sem jogar, ele tá jogando na Copa América, jogou os 3 jogos. E o amistoso também. Mas se ele tivesse parado, se ele tivesse de férias, ele era melhor que o Igor Gomes e que o Cadu, né? Eu já vi o Milito mais confiante, mais convicto. O Tite, no momento em que a gente tava batendo um papo aqui, ele falou que ele estudou muito esse desenho do Milito, com essa linha de 3, com os alas que não são exatamente marcadores, né? Cadu e Scarpa, e que ele sabia que ele poderia tirar proveito com jogadores de velocidade entre esse terceiro zagueiro e os laterais alas, né? E, bom,
enfim, de qualquer maneira, tomara mesmo que ele consiga fazer uma avaliação. É bom treinador, tá no início da carreira, ainda não é um treinador que tem muitos títulos, mas é bom treinador. Eu, pelo menos na minha opinião, acho que tem que continuar o trabalho, só precisa rever algumas coisas, inclusive para o jogo contra o Botafogo, que nesse momento é a segunda melhor equipe, hoje foi contra a primeira, a segunda melhor equipe nesse momento do Campeonato Brasileiro, e se ele não mudar algumas situações, algumas ideias para esse grupo que ele tem na mão hoje, eu não consigo ter otimismo não, viu, Ciro? Sindeat, o sindicato que é a cara do trabalhador. 39.993 torcedores presentes hoje. Tem matéria inclusive lá no itatiaesporte.com.br. Essa presença de público, né? Foi a quarta maior do Atlético na Arena MRV. E um detalhe quanto a isso, viu, Ale? Nenhum dos 5 jogos principais de público do Atlético, o Atlético venceu. Não, eu só pra dar um testemunho aqui, que festa maravilhosa antes do jogo. Bonito, juro por Deus. Não, parecia a Copa do Mundo, meu. Fogos, teve o galo aqui, que ficou muito lindo, teve mosaico, meu, teve fumaça, teve de muito bonito aqui, muito bonito, e a torcida evidentemente veio junto, né? Então a festa ali, antes de começar o jogo, na entrada das equipes, foi sensacional. Talvez até o melhor momento do Galo hoje. O torcedor tem feito a parte dele, né? A presença de público tem sido boa. No último fim de semana também 39 mil torcedores presentes. O time é que precisa dar um jeito, né, Ale? Se você não vencer em casa é complicado. É complicado ter um desempenho de mandante jogando fora de casa pra compensar isso, né, Ale? E aí os dois rivais já te golearam, né? Você não conseguiu vencer em casa um Criciúma, você não conseguiu vencer em casa um Fortaleza, você não conseguiu vencer em casa um Atlético Goianiense. O Bahia também, eu acho que o Atlético era favorito, embora o Bahia tenha uma boa equipe, né? Tem um ótimo treinador. Então uma coisa vai complicando, a distância vai aumentando. Agora são 12 pontos pro Flamengo, já são 5 jogos sem vencer como mandante. Então uma coisa vai complicando. E diferente do que o Milito falou, que não pode ver o resultado, tem que ver o desempenho ruim que traz esses resultados, né? 3 derrotas de 4 gols sofridos nos últimos 6 jogos, né? O desempenho ruim. Se você jogar muito bem, você não vai perder de 4, viu, Cirilo? Só pra te avisar. Isso é fato. Pode ser que você jogue mal e perca de 1-0, ou que você seja goleado aí no caso, né? Mas se você jogar muito bem, provavelmente você não vai tomar de 4-0 ou de 4-2 que seja.